porta aberta e tinha que se movimentar na região, e a região era muito quente. E não todas as manhãs eram iguais, às vezes é mais difícil acordar, às vezes menos. Temos que cumprir os trabalhos, tem monte para cima, monte para baixo, olhe para trás, vocês vão ver que realmente estamos subindo bastante. Lembrem que daqui até Jerusalém, se vocês estão pensando na Virgem Maria, foi um anjo que anunciou para ela que ia ter esse filho. E depois que anunciou o anjo também? Que comentou para Maria o anjo? Que comentou? Na mesma frase não, na frase seguinte. Vai ter um filho, não conheço o varão, obra do Espírito Santo. E tua prima, lembram? Onde ela está grávida do 6º mês. O que acabou fazendo a Virgem Maria? Pegou a mochila, arrumou as coisas, falou: eu não pego o autocarro das 4h30. Que dê para entender, tem que se arrumar e preparar para viajar uma semana para chegar até a região da Judeia, para a região de Jerusalém, ficar com ela, ficou com ela quanto? Por que 3 meses? Era completar o tempo. E ela ficou até que momento? Até que o menino nasceu? Mais ou menos. Você tem ajuda aí. Quando faz assim, para frente é mais. Se faz assim ao contrário, menos. Eu ajudo os sinais. Mais ou menos. No mínimo, no judaísmo, no mínimo, 8 dias. Já alguém falou 8 meses. Não ia dar porque ia ter problema, a Virgem Maria para voltar depois, estava muito grávida. Se ficou 3 e 8 já dava para muito. Não ultrapasse a linha. E lembramos que fica até a circuncisão e depois vai voltar, e depois, se nós fazemos a viagem, vai viajar depois a Belém. Vai nascer Jesus em Belém, de Belém vai ter que fugir para onde? Para Egito, por causa de quem? Herodes, que ia matar os filhos primogênitos, vão para Egito, depois que assegurem realmente que não acontece nada, então vai voltar a Nazaré. Portanto, nós temos 2 momentos em Nazaré. O primeiro que nós chamamos Anunciação, vai dizer os inícios, e o segundo momento, quando eles já vão voltar como família, certo? E nós temos um evento, uma igreja da Anunciação, justamente para lembrar o início. O assunto número 2, o local número 2, já é um local mais simbólico, mais marcante, onde moraria talvez a família, onde trabalhava São José. Dá para entender? Um meramente espiritual e outro de contato físico, de contexto, de família, de moradia. Nós temos em Nazaré o Dia da Família, justamente lembrando e associando com a Sagrada Família. Portanto, nós vamos visitar 2 igrejas. Uma, a Anunciação, o início. Se nós procurássemos cronologia, precisaríamos a primeira igreja que nós visitaríamos em todo Israel, qual seria? A Anunciação. Existe outra, que poderia ser a igreja de Santa Ana, o local onde talvez nasceu a Virgem Maria. Mas ainda a determinação foi na Anunciação. A determinação divina estou falando, tá? Então, da Anunciação, nós vamos ter o nosso caminho e percorrer. E depois vamos visitar, abro aspas, aquilo que nós chamamos Carpinteria São José, ou Casa da Sagrada Família e demais. Portanto, nós vamos descer do autocarro daqui a pouquinho. Não esqueça de levar
o que precisar e não levar o que não precisar. Tá? Vamos com chapéu, vamos com a máquina de fotos, vamos com o livro de cânticos, precisa mais alguma coisa? Vamos ter celebração, e depois da celebração vamos continuar visitando a igreja, vamos visitar outra igreja e depois estaremos depois voltando para o autocarro. E nós já entramos em Nazaré, vocês já viram que temos uma cidade grande, importante, vazia, fantástico. Fantástico para nós que estávamos com a preocupação dos tempos, então nós sabíamos que hoje realmente é fácil para nós chegar aqui. Dá para ver realmente a cidade que ainda não, algumas coisas sim. Ali está uma autocarro. Aí outro. Tem outra hotel. Esse prédio aqui na direita tem uma igreja greco-ortodoxa, lá de trás tem um manancial e água sai, dá para ver aí na direita uma fonte? Essa fonte, isso é aquela que nós chamamos fonte da Virgem. A fonte mentira, mas o manancial que tem dentro da igreja ortodoxa é um manancial natural, é água. A exportação de água, comento isso porque tem uma passagem muito interessante na Bíblia que falaram, os homens perguntaram onde é que nós vamos passar a Páscoa, perguntaram para Jesus e Jesus respondeu, vocês vão ver um homem que esteja carregando um cântaro de água, como marcando uma coisa esquisita, uma coisa não convencional, não normal, um homem carregando um cântaro de água. Nós vamos descer. Mas pronto, lá se dormir. Mas nós dormimos descansados. Dormiram bem. Pois é. Não anda tanto que foi, não. Anda mais inchado que este aqui. Não, é este pé, o de cá é Esta é a igreja da Anunciação. Como é que chama isto aqui? É Nazaré, não é? É, não é? É Nazaré. Nós vamos ver uma gruta e nós chamamos ela Gruta da Anunciação. Na Gruta da Anunciação é onde vocês vão ver que tem um local marcado e fala a palavra ik. Como é a palavra? Ik. A palavra ik do latim é aqui. E vocês, no único local do mundo oficialmente, podem dizer, o anjo do Senhor anunciou a Maria aqui. O verbo se fez carne. Dá para entender? Tomar consciência que vocês estejam no local
diretamente no local. Independente disso, vocês vão ver que hoje é o único dia que a igreja está com as portas centrais abertas, porque está na celebração oficial. E vou lhes contar agora a notícia que o Padre João acabou sabendo há poucos minutos atrás. Vocês também. Essa gruta está normalmente fechada, celebram-se em capelas, fora de hoje, que depois dessa celebração, e se tudo dá certo, vocês vão celebrar detrás da celebração oficial, na Gruta da Anunciação. Ou aqui. Se não dá aqui, será aqui, mais para cima. Será aqui. Vejam, presta atenção dois detalhes. Dá para ver a cruz maior e as cruzes menores? Vocês viram essas cruzes já em outras igrejas? Essa é a demarcação oficial na época das cruzadas. Vieram a recuperar os lugares santos. Países da Europa. A cruz central está marcando a cruz de Jesus e as 4 cruzes laterais estão marcando os países que vieram para recuperar nas cruzadas. Depois inventaram outras coisas, falam que essas são as chagas de Jesus, falam que são os pontos cardeais, que são os evangelistas, mas na origem nós estamos lembrando da cruz de Jesus e das origens, e que chama-se Cruz de Jerusalém. Assim é o nome oficial. E por baixo vocês veem 2 mãos. Uma mão é a mão de Jesus. A outra mão tem a ver com um senhor chamado Francisco, que depois vocês conhecem como Francisco de Assis, e que depois foi santificado, São Francisco de Assis. O sobrinho dele, fofoca, o sobrinho dele, vendo a situação conflitiva e que não conseguiam recuperar e lutar, foi a falar com Saladino. E comentou para Saladino, oh, grande Saladino, demais, e começou, e que bom, e que isso, e que outro, e se você, aquilo, e consegue ter a custódia, que primeiro, claro, tinha chegado, mas consegue a custódia dos lugares santos na Terra Santa. Quando vocês vão ouvir a expressão da custódia dos lugares santos da Terra Santa, tem a ver com aquela história de aquele sobrinho de São Francisco, que já tinha chegado irmãos franciscanos, mas não conseguiam manter os locais, e Saladino permite oficialmente dar a possibilidade de eles cuidar os lugares santos da Terra Santa. E desde essa época é que nós sabemos que conseguem fazer de novo igrejas, melhorar locais e demais. Isso é o que nós temos aqui. Se vocês vão em silêncio, antes de entrar na igreja, eu quero dizer uma coisa. Salvou os poucos, lembra? A Noé, a mulher, aos filhos, certo? As noras e a única sogra. E aos animais, que eu sempre faço brincadeira, porque todo mundo lembra que é um casal de cada espécie. E se eu te mostro na Bíblia, é um casal dos impuros e 7 casais dos puros. Nós normalmente temos a imagem de um casal. E nós sabemos muito mais do que isso. Mas Deus perdonou a humanidade, lembra-se, depois de 40 dias, e aquela pomba estava para marcar em terra firme. Mesmo em Jerusalém, vocês vão ver um monte Ararat, esse local que lembra o local onde chegou a arca.
Tem uns irmãos que chamam-se os armênios e eles usam um chapéu que tem a forma do Monte Ararat. Depois tem muito bonito. Mas aqui embaixo, cidade de Deus. E Deus falou com aquele homem chamado Abraão primeiro de deixar a terra. É uma dor, certo? Quando vocês deixam a terra para ir a quê? Obedeceu a Deus. Existe um segundo problema sério com Abraão. O segundo problema é que ia ter que ter um filho. E ele viu a Sara. E Sara estava velhinha. E Agar, trabalhadora, estava jovem. Então vai ter um filho com Agar chamado Ismael. Mas 13 anos depois, chegaram os anjos e falaram para Abraão que ele ia ter um filho com Sara. Vocês não riam, mas fiquem sabendo que Sara estava a ouvir a conversa do marido. Uma coisa que uma mulher nunca faz, mas Sara estava ouvindo a conversa do marido. Ela estava começando a rir e chamaram o filho e ela riu. Isaac. Isaac cresce. Ismael cresce. Vai seguir ao filho primogênito. Ismael. Portanto, temos um problema se vai seguir Ismael e não Isaac, certo? Qual é o problema? Que Abraão vai expulsar a seu filho Ismael de casa. Entendem o problema? Primeiro, deixou a casa. Segundo problema, expulsa seu próprio filho. E agora temos a terceira situação. Já estava a crescer esse menino, quando o que aconteceu? Deus mandou ele sacrificar. Tu imaginas um pai indo com o filho, indo com o madeiro, e o filho perguntando, quem vai ser, cadê o sacrifício? Não tomando consciência. Mas depois nós vemos que ele está pedindo, talvez, para o próprio pai deixar as mãos para baixo, para não se enfrentar. Se tu vês uma faca que vai te matar, vais te defender, não vai ir em contra do próprio pai. Mas a mão de Deus decide que através do anjo vai parar aquela faca e que vai sacrificar que é um cordeiro. Se nós damos meia volta e vimos que vocês têm a mesma frase, vocês lembram? A ideia seria de um pai que esteja a fim de sacrificar a seu próprio filho, que é o cordeiro. Quando vocês falem da palavra que é o cordeiro de Deus, você está entendendo de onde vêm as palavras? Desde lá na origem. Nascimento, Belém. A fuga para Egito. Voltar para casa, Nazaré, trabalho da carpinteria e, muito importante, naquela imagem de lado, vocês veem o menino está sendo levado ao templo para virar homem, para virar adulto. O pai deu para ele, com certeza, filactérias, deu para ele um manto, para ele já ser homem, para ser adulto. E daí os anos ocultos da vida de Jesus. A vida pública, nós temos Rio Jordão, temos João Batista, certo? A vida pública nós temos depois no Mar da Galileia, e o final do caminho será em Calvário, em Jerusalém. Vocês veem como as portas, como a catequese pode ser através de coisas simples. Nós vamos entrar na igreja. Peço, por favor, ficamos lá acima, em silêncio, e vamos ir com o Padre João para ver como vai dar, se vai dar certo tudo o que nós temos planejado, tá? Vamos entrar em silêncio.
ser um Messias depois da ressurreição. Foi levado muitos anos de estudo para decidir fazer uma igreja assim. E assim nós entendemos o lugar. Senhor Padre, querias fazer o Ângelus? Uma celebração. Aqui temos o grupo. Bendito seja Deus que nos reúne no nome de Cristo. Nosso Deus e Cristo também, celebramos por cima dela. Estamos na Basílica da Assunção, onde começou este mistério, a realização da nossa salvação. O anjo que anuncia a Maria que ela vai ser
Deus quer isso para nós. Quer muito isso para nós. E por isso a Anunciação acontece e Maria, essa grande mulher, diz-se torna-se o Salmo. Celebremos a nossa Eucaristia e peçamos também a intercessão de Maria para podermos, em cada momento, também nós dizer sim e acolher este Senhor Jesus que vem para nos salvar. E para mais dignamente celebrarmos, reconheçamos o nosso pecado e peçamos o perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confessemos a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes de pensamentos, palavras, atos e ações, por minha culpa e minha loucura. Peço à Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai,